Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live com a Michele Tonon. Hoje nós vamos dar continuidade ao crime de furto. Nós não conseguimos terminar todas as disposições, jurisprudência e questões importantes sobre o delito de furto na live anterior. Então, a gente remarcou. Hoje, então, daqui a pouco eu vou chamar a Michele Tonon. A gente vai continuar falando sobre o crime de furto. A Michele, então, vai continuar dando uma aula para a gente de Direito Penal Parte Especial, para continuar falando a partir do parágrafo 3º do artigo 155. Então, enquanto vocês vão entrando, só reforçando que na aula anterior, na live anterior, a gente pôde tratar sobre as características gerais do crime de furto. Nós conversamos sobre a questão do princípio da insignificância e como que isso é tratado ali na jurisprudência dos tribunais superiores. A gente falou um pouquinho sobre aquelas teorias acerca da consumação do delito de furto e de roubo, em que nós temos um entendimento simulado. Nós falamos sobre o parágrafo 1º, que trata do repouso noturno. Falamos do parágrafo 2º, que trata do furto privilegiado. E falamos também da possibilidade do furto privilegiado qualificado. Não deu tempo da gente terminar, a gente ainda tem aí uma sequência de parágrafos importantíssimos para fins de concurso público e não só isso, na prática também. Então eu vou chamar a Michele para então a gente começar a conversar a partir do parágrafo 3º, tá bom, pessoal? Para que vocês possam acompanhar a continuidade do delito de furto. Vou chamar aqui a Michele. Pronto. Tá conectando. Oi, Michele. Tudo bem? Tudo bem. E aí? Hoje você está num ambiente novo. Pois é, eu tô procurando cantinhos na casa, mapeando um pouco os cenários. Hoje tá meio tumultuado, então eu vim aqui para um cantinho mais reservado. Ah, que eu lembro dos quadrinhos atrás, assim, com as florzinhas. É, Ah, muito bom. E tá tudo bem? Tudo tá? certo? A gente tem que Então, pensar numa trilha sonora para nossa live. Ontem é, eu é. fiquei muito assim, enciumada, porque a Eu, live do dia eu, eu fiquei com sonora. vergonha de começar uma live com você, com Thierry. Acho que não ia combinar com você, Michelle. A gente Aí eu foi falei, no outro repertório. eu vou me conter, melhor eu me conter. Depois eu vejo alguma música melhor para gente botar. Mas é uma boa, nós vamos pensar. E é isso, Michelle, eu estava falando, né? Relembrando o pessoal que a gente já fez uma live parte 1, então a gente já pôde ali tratar sobre várias questões importantes do crime de furto. E aí hoje nós temos uma sequência não menos importante, até porque daqui a pouco a gente vai entrar no parágrafo 4º, que talvez seja uma das partes mais importantes mesmo do crime de furto, por conta de tantas qualificadoras, das alterações do pacote anticrime também, que teve influência aqui no parágrafo 4º. Então nós vamos dar continuidade com a sua aula, né, de furto. Só vou conduzir a conversa. Aí Imagina. lá, aí lá vem o Girlano, ó, falando live das maloqueiras. Gente, tudo certinho aqui. Só porque a gente gosta de direito penal, de processo penal, né? É, Maloqueiro. não significa que. E a gente gosta do crime, né? Só de tratar tecnicamente, né? Sim, Então vamos lá. O furto de energia, né, Lorena? No sim, parágrafo 3º, sim, furto de energia elétrica, equipara-se a coisa alheia móvel sim. à energia elétrica, à energia de valor econômico. Então nós temos aí uma Uhum, cláusula de equiparação. E a grande discussão que existe, na verdade, o que cai em prova de concurso mais frequentemente, é uhum, a situação que envolve a captação clandestina de sinal de TV a cabo, né? Se seria também equiparável à energia elétrica. Porque o furto de energia elétrica é aquele famoso gato, né? Em que as pessoas uhum, fazem aquelas ligações clandestinas. E quanto à captação clandestina do sinal de TV a cabo? Né? Então, o que nós temos? Uma divergência importante entre STJ sim. e STF.
O STJ considera que sim, o sinal de TV a cabo deve ser equiparado à energia elétrica. Então, aquela pessoa que faz o chamado gato net, né, para ter o sinal de televisão a cabo sem pagar o valor correspondente ao serviço, essa pessoa responde pelo parágrafo 3º do artigo 155. No entanto, o STF tem um precedente, até um pouco antigo, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, que já é aposentado, entendendo que não é hipótese, porque nós estaríamos fazendo analogia em Malam Partem, já que não se pode, em termos de natureza, né, em termos físicos, equiparar o sinal de TV a cabo à energia elétrica, e também não há previsão legal expressa, até mesmo porque a época em que foi editado o código não existia TV a cabo. Então, diante da vedação à analogia em Malam Partem, o STF considera que essa conduta é atípica. Então, as empresas que prestam esse tipo de serviço diante dessas situações poderiam procurar uma reparação na esfera civil, mas na esfera penal não haveria crime. Já no caso do STJ, o STJ entende que sim, é crime. Então, isso é importante para o enunciado da questão de prova. E tem caído mesmo, eles têm cobrado mesmo assim, mesmo com a divergência. Eu me lembro que numa prova recente do CESP-CEBRASP, não sei se foi da Defensoria Pública aqui do DF, caiu exatamente cobrando entendimento do STJ sobre o assunto. E o entendimento do STJ é pela tipicidade da conduta. Então, é importante ficar ligado nisso. E tem alguns outros julgados do STJ a respeito dessa modalidade de furto, em que nós não podemos nos confundir com o estelionato. Né? Se o indivíduo ele frauda o medidor da energia elétrica, se, por exemplo, ele coloca lá um pedacinho de fita ou um negocinho metálico que faz aquele reloginho girar de uma forma diferente ou girar mais devagar, esse tipo de estratagema aí que as pessoas fazem, esse tipo é um cambalacho mesmo. Isso a jurisprudência considera estelionato, porque ele está fraudando a medição da energia. Já na hipótese do gato, que é a ligação clandestina, há o furto. Então, tem que diferenciar isso. Quando a pessoa frauda a medição, é estelionato. Quando a pessoa faz a ligação clandestina, ela pratica o furto. Esse tema da diferenciação entre o furto qualificado mediante fraude e o estelionato é um tema tão importante porque o examinador ele tem muitas possibilidades de cobrança, não só na primeira fase, como numa segunda fase. E, inclusive, para quem pensa, quem está assistindo e pensa em fazer magistratura estadual, isso numa prova de sentença penal, imagina, ele joga casos referentes a essas jurisprudências, a esses informativos, porque nós tratamos aqui do informativo 645 e 648, ele pode colocar esse caso prático, porque é possível a realização da emendatio libelli, porque não muda ali situação fática, é mais a capitulação. Exato. Então, é possível emendatio. Então, isso pode ser cobrado não só numa primeira fase, como na segunda fase de uma magistratura, com um peguinha de informativo para você realizar uma emendatio libelli no momento de proferir a sentença. Mudar a tipificação. Isso, mudar a tipificação com base no artigo 383 lá do Código de Processo Penal. E aí, Michele, eu queria que você tem muitos exemplos, você consegue explicar muito bem. Eu queria que você explicasse para o pessoal qual é essa diferença, então, entre furto mediante fraude e estelionato. Sim, então vamos lá. Essa diferenciação é muito importante mesmo, como você destacou. E eu costumo, e a colega que comentou, estava assistindo essa aula. E realmente o que eu estou falando aqui é o que eu falo em aula. Né? Então, quem está assistindo a live está se beneficiando muito, porque os exemplos, na aula a gente complementa alguma coisa, mas eu trago basicamente os mesmos. E para exemplificar essa diferença do furto qualificado pela fraude e do estelionato, eu uso exemplos que eu lidei na minha atividade como defensora. Então, no caso do furto qualificado pela fraude, o indivíduo ele vai buscar tirar a vigilância da vítima sobre o bem. A vítima vai ficar distraída por aquela cena criada pelo agente e, sem que ela perceba, ela será subtraída. Então, este é o furto qualificado pela fraude. A fraude é utilizada para que a vítima fique distraída, para que a vítima tire a atenção dela sobre o bem. Já no estelionato,
que é um crime contra o patrimônio, que envolve fraude, que envolve engodo, que envolve ardil, que não envolve violência, a vítima tem uma colaboração ativa no crime. A vítima, muitas vezes, no estelionato, ela não está de boa fé. Na verdade, ela tem até uma expectativa de ganho, de que ela vai ganhar, lucrar alguma coisa, e ela colabora, ela entrega espontaneamente a coisa, imaginando que ela está entregando por uma finalidade, quando, na verdade, ela está sendo, claro, vítima de um crime patrimonial, ela está sendo desfalcada patrimonialmente. Então, o exemplo que eu dou do furto qualificado pela fraude foi de um rapaz que ele se dirigiu a um shopping e, claro, ele já conhecia ali a rotina do shopping, essas lojas que vendem presentes, geralmente artigos mais finos, relógios, bolsas, óculos escuros, voltados principalmente para as mulheres, né? Uhum. E então esse rapaz que já observara ali a rotina daquela loja, ele verificou que na hora do almoço a loja geralmente ficava com uma vendedora só ali no balcão, né, com os produtos expostos. E aí um dia ele entra, né, com uma mochila, e sempre são pessoas que têm uma conversa fácil, são pessoas agradáveis, são pessoas, né, com uma habilidade especial de comunicação. E aí ele vai e chega no balcão para essa vendedora e diz, olha, eu estou aqui procurando um presente para minha mãe. É aniversário da minha mãe, eu quero comprar o melhor presente para ela. E eu vejo aqui que você tem muitas opções muito boas, você tem aqui relógios, você tem aqui óculos escuros e tal. E aí ele engata aquela conversa com a vendedora quer fechar a compra, ela vai mostrando, põe tudo ali em cima do balcão expositor. E lá pelas tantas, esse rapaz fala o seguinte para a vendedora, olha, eu escolhi esse relógio de pulso aqui. Esse relógio está muito bonito, minha mãe vai adorar. Só que tem um detalhe, eu tô vendo aqui, na pulseira desse relógio de couro, ela tá riscadinha. Alguém já experimentou, né? Já estava aqui na vitrine. E eu queria o melhor presente para minha mãe. Será que você não tem lá no seu estoque um relógio igualzinho a esse, guardado na caixa, embaladinho, que eu possa levar para minha mãe? Então, eles já tinham negociado o preço, forma de pagamento, ele já tinha conquistado a vendedora, a confiança dela, e ela, claro, um minutinho só que eu vou lá no estoque, lá em cima, ver se tem um relógio desse na caixa. No que ela sobe, a loja estava só ela, era hora de almoço, ele pega, abre a mochila, recolhe todos aqueles objetos de valor, né? E sai tranquilamente pela porta. Ele foi filmado, claro, foi identificado, foi processado. Mas essa é a fraude do furto, porque ela foi ludibriada a se afastar da cena, né? Ele seduziu ela ali com uma conversa enganosa e com isso ela se distraiu, ela saiu e isso é muito frequente no comércio, Lorena, muito frequente. Eu peguei já vários casos desses. Às vezes são distrações mais simples, essa foi bem engenhosa, mas é bem comum. Eu já peguei na audiência de custódia caso de furto mediante fraude de combustível. A pessoa vai abastecer no posto. Também. Isso. E aí sai sem pagar do posto. E aí é tipificado como furto qualificado. É interessante essa diferenciação porque atualmente muda tudo, né? Porque o estelionato tem uma pena de 1 a 5 anos e agora a regra é uma ação penal pública condicionada à representação. E no furto é pior, porque é um furto qualificado de 2 a 8 anos. E a ação penal pública incondicionada. E no estelionato, lembrando, se a pena mínima é de 1 ano, ele faria jus aos institutos despenalizadores, né? Primeiro o ANPP, se o ANPP não for concedido, teria a possibilidade do sursi processual posteriormente. Assim, é bem melhor, né? Então... Inclusive, nesse outro exemplo que eu vou dar, que é do estelionato, a gente observa isso, principalmente para quem vai fazer prova com perfil de defensoria, por exemplo, tem que verificar se não é hipótese de desclassificação. Porque esse segundo exemplo que eu vou dar, a denúncia começou como furto qualificado pela fraude. E foi a seguinte história. Era um rapaz, ele era operário mesmo da construção civil, ele trabalhava numa obra. E nessa obra, então, do lado, tinha uma casa. Essas pessoas são muito observadoras, claro. Tinha uma casa em que morava um senhor. E esse senhor tinha hábitos, assim, diários muito, muito frequentes, assim. Ele fazia sempre todo dia a mesma coisa, sempre todo dia igual. E aí, esse senhor costumava ficar ali na garagem da casa dele, aquela coisa de cidade do interior, aqui em Brasília, numa região administrativa.
Ele tinha um carro simples, se eu não me engano era um Gol, e ele tinha ali o hábito de sentar na varanda com uma Bíblia. E aí as pessoas passavam na vizinhança, ele lia a Bíblia, e aí passava uma pessoa que frequentava a mesma igreja que ele, aí eles trocavam ideias sobre a Bíblia, sobre a fé religiosa, que eles, né, a igreja que eles frequentavam. E esse cara lá na obra, esse operário lá na obra, só, né, ali espreitando, só observando ali o movimento. Num determinado dia, esse rapaz, na hora do almoço, sai da obra e vai até a varanda ali onde está aquele senhor, e engata uma conversa com aquele senhor, né? Tudo bem, como é que vai? Não sei o quê, tô trabalhando aqui na obra do lado. Aquela pessoa que faz amizade fácil, né? E aí, então, eu não tô lendo os comentários, tá? Eu não consigo. E aí, ele começa a conversar com esse senhor, a conversa vai rolando, e aí ele olha para a Bíblia e ele fala, olha só, o senhor está lendo a Bíblia aqui, né? Que parte que o senhor está lendo? O que o senhor está... Né? Aí ele começa, né? Porque ele tem essa coisa de falar, da fé, da religião, ele começa a falar. E esse rapaz, o senhor frequenta a igreja tal? Frequento lá. Pois é, eu conheço o pastor, eu conheço o presbítero. E aí, aí o estelionatário faz aquilo, né? Ele pluga a vítima. Aí a vítima imediatamente já se conecta com ele, né? Porque ele abre ali um caminho de criar um laço de confiança que não existe. É o estelionato que criou, é o estelionatário que criou. E aí, então, ele fala, pois é, então, o senhor sabe, eu sou responsável aqui nessa obra do lado por comprar as quentinhas, o marmitex dos operários. E chegou a hora do almoço, justo hoje, meu carro quebrou de manhã cedo, eu vim de ônibus, são 12h15. Se eu for de ônibus lá no restaurante da Dona Maria, lá na quadra tal, eu vou chegar aqui mais de 1h30 da tarde e, infelizmente, o meu patrão vai me demitir, porque os operários aqui vão ficar famintos, vão brigar e vão reclamar, e meu patrão vai dizer que eu sou um irresponsável, que eu não cuidei da alimentação, e blá, 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 e blá, blá, blá. E aí esse senhorzinho fala, não, pera lá, a gente vai resolver isso. Olha só, eu tenho o meu carrinho aqui, eu te empresto ele, toma aqui a chave. Você vai lá e volta, rapidinho, coisa de 10 minutos. Então, era isso que o estelionatário queria. Ele criou o vínculo de confiança ali e criou o problema que não existia. E o senhorzinho foi lá e espontaneamente entregou a chave do carro, imaginando que era um empréstimo. Só que, claro, ele nunca mais viu esse carro de novo, né? Era tudo já armado. Então, esse é o estelionato. A vítima contribuiu, a vítima caiu na conversa enganosa. Eu acho que com esses exemplos ninguém mais esquece, né? E aí, acho, Michelle. são exemplos muito emblemáticos. Nesse caso que eu atuei, começou como a denúncia como furto qualificado pela fraude. Aí quando eu fui lendo a história, fui lendo lá o inquérito, os depoimentos, falei, não, a defesa aqui vai cair forte. E aí, já na resposta, eu já aleguei que a tipificação correta não era um furto, mas foi para instrução. E na instrução ficou muito evidente que era estelionato e houve a emendatio libelli, como você explicou, e ele foi condenado pelo estelionato. Ele já tinha outras passagens que não permitiram a suspensão condicional do processo. Sim. Ele era um estelionatário. Porque como a gente tem, só lembrando, né? Tem a súmula 337, que na desclassificação, mesmo que no momento da sentença, se houvesse essa desclassificação com a possibilidade da suspensão condicional do processo, remeteria o procedimento para o Ministério Público oferecer o benefício. Mas a questão é que o estelionatário, geralmente, ele tem uma folha no estelionato mesmo. Quando dá certo, é aquela folha. Pelo menos é o que eu percebo na custódia. Quando vem um estelionato com o modus operandi fechadinho ali, ele já tem várias passagens, várias anotações criminais. De vários tipos de golpes. Tem aqueles golpes em que a pessoa simula que você vai receber algo de maior valor em troca, né? Sim. Então, eu me lembro de até uma senhora, funcionária da defensoria uma vez, ela foi vítima de um golpe desses na parada de ônibus. Geralmente a parada de ônibus é um ponto assim de abordagem dessas pessoas mais humildes, né? Então ela foi levada para uma loja, para um lugar, e aí ela foi convidada a entrar num determinado local da loja, mas disseram para ela, olha, você vai entrar aqui, porque você vai receber o seu prêmio, mas você tem que deixar sua bolsa do lado de fora, sabe? Então, esse caso foi furto qualificado pela fraude, porque ela desvigiou a bolsa, ela deixou a bolsa do lado de fora, e enquanto ela supostamente iria buscar o prêmio dela numa salinha reservada da loja,
pegaram a bolsa dela com todos os pertences. Então, tem vários e vários pontos. Mas acho que ficou bem claro para o pessoal, até porque os exemplos. Eu sou que nem você, Michelle, eu também acho que exemplo resolve muita coisa, porque todo mundo lembra e fica mais fácil da gente ver as características principais de diferenciação. Indo para o pessoal para o furto qualificado. Eu tenho que voltar para a vara criminal comum para eu ter mais exemplos, porque brota exemplo, todo dia um exemplo. E eu, na execução, eu sinto falta disso. Às vezes até vou ler os processos para ver quais são. Porque se você for ler todos os processos que passam por você, realmente não teria condições. Eu volto lá na denúncia, vou na sentença para ver se é algum caso mais inusitado para eu ter mais exemplos. E, pessoal, passando para o furto qualificado, então, a gente acabou já comentando do inciso 2, que é o mediante fraude. Então, nós vamos tratar dos outros incisos. O primeiro inciso, Michele, temos aí a destruição ou rompimento de obstáculo, que é muito comum de ver na prática, pelo menos uma capitulação inicial, assim. Não sei se vai se confirmar depois a qualificadora, mas pelo menos inicialmente é muito comum. O concurso de agentes e o rompimento de obstáculo. O rompimento de obstáculo é crime não transeunte, é aquele crime que deixa vestígios, né? Essa classificação é bem recorrente em provas. Crime não transeunte é aquele crime que não passa, é aquele crime que fica, então que deixa vestígios. Então tem que fazer perícia, direta ou indireta, tem que ter exame de corpo de delito. E para constatar no que consistiu esse rompimento de obstáculo. Então, o que é o rompimento de obstáculo? É algo externo à coisa que está dificultando o acesso ao que eu pretendo subtrair. Então, o quebrar um cadeado, um destruir uma janela, um destruir um portão, uma grade, tudo isso entra no rompimento de obstáculo. Geralmente é o que acontece nos furtos em comércio, né? Em que se arrebenta aquelas portas, se arrebenta aquele cadeado, aquela fechadura, enfim. O que acontece na prática, alguns dilemas na prática? Às vezes a perícia não é feita, até por insuficiência nos quadros da polícia, e a pessoa não tem como deixar aquele comércio aberto. E aí, como é que resolve? Então, em princípio, a perícia é exigível, mas se houver outros meios de comprovação, tem se admitido, né? Então, se, por exemplo, o comerciante tomou lá o cuidado de registrar tudo por fotografia, né? Aquelas avarias, né? Isso tem se admitido excepcionalmente que supra a ausência né, da perícia, porque há uma questão de segurança envolvida, a pessoa não vai ficar com a casa dela aberta ou com o comércio dela aberto esperando a perícia chegar. E há os casos também de desaparecimento de vestígios, né? Então, nesses casos tem se relativizado essa exigência do exame pericial. Mas, para uma prova de defensoria pública, por exemplo, segunda fase, tem que ter a perícia, obrigatório, e isso existe, nesse ponto, a doutrina faz uma crítica bem grande a respeito da falta de laudo quando é por uma insuficiência do Estado. Exato. Como o exemplo que você citou. Então, a gente tem que diferenciar no caso concreto muito bem o que aconteceu para a perícia não ter sido feita. Foi um desaparecimento de vestígios que eu consigo suprir por uma prova testemunhal? Ou não, a perícia não foi feita porque realmente ninguém compareceu por vários dias para realizar a perícia. Os peritos lá da polícia não foram. Então, foi uma insuficiência do Estado. Como que ele vai responder por algo? Isso. Então, a crítica da doutrina é bem em cima disso mesmo. Aí, lembrando, né, pessoal, o próprio artigo do Código diz que a confissão não pode suprir isso, que a prova testemunhal pode suprir, mas com essas relativizações, essa observância do porquê que não fez essa perícia. Isso tem que ser analisado na prática. Né? E aí, Michele, a gente até botou uma diferenciação entre dois exemplos que eu acho bem interessante, porque é muito comum na prática. Vamos botar aqui duas situações, pessoal. Temos uma em que o João vai subtrair uma bolsa dentro do veículo e então quebra o vidro do veículo para pegar a bolsa. E nós temos a situação em que ele quebra o vidro para subtrair o veículo. Que são essas contradições um pouco que você está querendo citar, né, Michele? Porque o tratamento é diferenciado. Então, pode falar. Aqui, professora Lorena postou uma questão sobre a falta de perícia outro dia no Instagram. As dicas da Lorena estão... Quem está seguindo lá, está se dando muito bem. Então, sobre isso, Lorena, o que nós podemos destacar é um entendimento que, ao olhar de alguns, ao entender de alguns, mostra uma certa discrepância no tratamento de situações
diversas. Por exemplo, então, se o indivíduo vai subtrair o que está dentro do carro e para isso ele quebra o vidro, ele avaria a fechadura, ele está rompendo um obstáculo que o impedia de acessar a coisa diretamente, então ele responde pelo furto qualificado, pelo rompimento de obstáculo. Por outro lado, o que a doutrina tradicional fala e a jurisprudência majoritária também fala? Que se o indivíduo destrói a própria coisa que ele vai subtrair, eu não estaria falando de um rompimento de obstáculo. Então, se eu quebro o vidro para subtrair o próprio carro, eu estaria praticando um furto no carro. Que aí torna desproporcional o tratamento pelas penas em abstrato. Exato, até porque geralmente o que está dentro do carro não tem um valor maior do que o do próprio carro. Mas existe um julgado que eu tenho notícia isolado no STJ que aponta justamente essa discrepância, que buscou tornar o furto do carro também qualificado quando há esse tipo de avaria para acesso. Mas, por enquanto, a posição que prevalece da terceira seção é no sentido esse que eu expliquei inicialmente. Romper o obstáculo para acessar uma bolsa, um casaco, um computador que está dentro do carro é furto qualificado. Destruir o vidro para furtar o próprio carro é furto na modalidade simples, claro, se não houver outra qualificadora, por exemplo, concurso de agentes. Então, aí é outro ponto. Perfeito. Indo para o inciso 2, Michele, a gente já falou da segunda parte, que é mediante fraude, mas nós temos ali outras qualificadoras. Então, uma do inciso 2, que também acho que pelo menos você pode confirmar, eu acho que é uma que cai muito em prova, é o abuso de confiança, porque há muita confusão quando está caracterizado o abuso de confiança. Eu acho até que eu falei um pouquinho sobre isso. Falou. O abuso de confiança é aquela relação pré-existente entre as partes. Então, as partes já se conhecem, as partes já têm um laço de lealdade, de credibilidade. É uma relação subjetiva. Tanto é que, quando nós falamos do furto privilegiado, nós dissemos que a única hipótese que não seria compatível com o privilégio seria justamente do furto qualificado pelo abuso de confiança, porque envolve uma qualificadora de índole subjetiva. E para ser compatível com o privilégio, eu preciso ter uma qualificadora de natureza objetiva. Então, no abuso de confiança, é preciso que haja, de fato, que se perquira no processo, que se verifique que havia esse especial laço existente entre as partes. Se foi uma relação muito pontual, se foi alguma coisa, por exemplo, um contrato de trabalho recém-feito, ou a diarista que vai pela primeira vez na sua casa, e você, quando recebe a diarista na sua casa, você diz: fulano, você não vai entrar nesse cômodo da casa, você vai ser até a cozinha e a sala, você vai passar as roupas, mas esse armário aqui eu não quero que você abra. Você coloca câmeras na casa, você não disponibiliza a chave da casa para ela entrar. Isso tudo evidencia que não há uma confiança entre as partes. Então, se essa diarista furta um bem da sua casa, não existindo essa relação de confiança, não pode incidir a qualificadora. Diferente é a hipótese da pessoa que já tem uma relação de trabalho de muito tempo. Então, se o indivíduo já trabalha numa empresa há muitos anos, ele tem acesso ao caixa, ele tem acesso à contabilidade, ele paga boleto, ele faz transferência, ele recebe fornecedores, ele sabe o fluxo do caixa, e ele começa todos os dias a pegar ali pequenos valores do caixa, ele está abusando da confiança que o empregador depositou nele, né? Porque não é uma pessoa que esteja submetida a um controle, não é uma pessoa fiscalizada, é uma pessoa que tem acesso a tudo. Aí nós podemos falar do abuso de confiança. Então, isso também é bem frequente na prática, bem frequente. Pessoas que eu já peguei vários casos, pessoas às vezes que trabalham já há algum tempo em empresas e por uma momentânea situação financeira mais complicada, uma determinada fraqueza, começa ali a perceber que o patrão está ganhando um pouco mais de dinheiro e começa a desviar, né, dinheiro do caixa. Isso é frequente. Perfeito. E aí, na terceira e na quarta parte do inciso 2, a gente tem a escalada e a destreza como qualificadoras. A escalada é o meio anormal de acessar alguma coisa. Então, eu falo de escalada quando o indivíduo tem que subir um muro alto, ou a doutrina até fala que não necessariamente subir, mas se a pessoa busca um acesso subterrâneo, né, se ela cava um túnel, por exemplo, ela está buscando uma via normal de acessar a coisa, então é a escalada. Não vou falar de escalada para coisas que qualquer pessoa, obstáculos muito simples de serem superados. Então, muros baixos, por exemplo. Mas e se a pessoa for baixinha, que nem eu, não sei?
melhor eu fazer 50 um centímetros. concurso de agentes com um agente mais alto e ele entra no local. Aí pronto, perdi uma qualificadora. Eu tive um caso que eu, assim, foi tudo filmado, né? Hoje em dia o comércio tem muitas câmeras, a via pública tem câmeras, né? Então o rapaz, ele foi entrar na igreja, que na igreja tinha tido uma ação e muitas doações, e coitado, uma pessoa paupérrima, viciada em drogas, ele foi entrar na igreja para furtar comida, as coisas que as pessoas tinham doado. E aí ele vai, e aí as câmeras pegam ele carregando uma escada, porque era um templo, isso era uma coisa bem alta mesmo, né? Ele carregando a escada, ele coloca a escada, ele sobe, aí ele vai lá no telhado, ele afasta as telhas, aí ele entra, aí no momento que ele entra tem as câmeras de dentro filmando, aí ele pegando, pondo as coisas dentro de um balde, aí ele sube, nossa! Essa é a escalada, porque ele realmente se utilizou de formas muito anormais para chegar lá, né? E nem para eu alegar insignificância, assim, eu aleguei também, né? Um furto famélico e tal, mas ele era multireincidente, não colou. Eu falo de muitas coisas que colam, mas eu não colo. E aí, qual a diferença da destreza, então? Pra gente A ver no destreza último ponto. é o famoso mão leve, né? É o batedor de carteiras. É aquela pessoa que tem uma especial habilidade em que ela tira coisas que estão junto ao corpo da vítima sem que a vítima perceba. Então, geralmente a destreza aplica-se a esses batedores de carteira, que muitas vezes se aproveitam de aglomerações, e são pessoas que colocam a mão dentro do seu bolso, da sua bolsa, que está junto ao seu corpo e você não percebe. Né? Então, a destreza tem essa característica geralmente associada. Eu conseguiria citar vários exemplos de amigas que vão para festas e tem o celular furtado ali na bolsa. Ixi, conseguiria aqui. Também conheço várias. Bom, passando para o inciso terceiro, a gente tem um emprego de chave falsa. Sim. Aí vem, o que é chave para fins de caracterização dessa qualificadora? Então, a chave adquiriu um significado bem amplo, né? Não é só a chave como nós conhecemos aquele objeto, não. Considera-se também qualquer tipo de engenho, seja um grampo, aquela chave micha, que é um monte de coisas assim que são capazes de abrir. Eu nem sei definir o que é, um monte de ferrinho que faz um encaixe especial. Pode ser um prego, pode ser um arame, pode ser um grampo. É claro que eu, como defensora, eu busco afastar dessas situações. Né? Eu digo que é um objeto que não vai, de nenhuma forma, que o sucesso da empreitada criminosa não estava relacionado à característica do objeto e tal, mas considera-se amplamente que vale para qualquer tipo de coisa que faça, às vezes, de chave ou que tenha esse poder de abrir fechaduras. Entendi. E aí é só a apreensão do objeto, não existe perícia nesse caso. Não, eu acredito só a apreensão. Sim. Okay. O inciso quarto, nós temos a qualificadora mais comum de todas, que é o concurso de pessoas. Né? Então, pessoal, lembrando que não haverá bis in idem se o concurso de pessoas for com um menor de idade. Então, é plenamente possível a caracterização da qualificadora aqui no parágrafo 4º com o artigo 244B, lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não existe bis in idem, haverá incidência dos dois tipos penais, inclusive com a qualificadora aqui. Ainda que o comparsa não seja identificado. Isso. Ainda que ele não tenha sido preso no momento, não seja identificado depois, mas se existe comprovação de que foi praticado com múltiplos agentes, vai incidir a qualificadora. E aí é interessante quando a gente diferencia, né, Michele, até porque você dá aula na parte especial, com os demais crimes, porque no crime de roubo é uma causa de aumento, no crime de tráfico de drogas é uma causa de aumento, mas no furto nós temos uma qualificadora. Sim. Né, pessoal? E lembrando, a qualificadora eu altero a própria pena em abstrato do delito, para fins de início da dosimetria da pena. E a causa de aumento é lá na terceira fase da dosimetria, vai incidir para fins de cálculo lá na frente. Então, existe uma diferença bem grande entre os dois institutos que não se pode confundir.
Passando para o parágrafo 4A, aí começam as inovações, né, ali. Nós temos no parágrafo 4º, não foi agora pelo pacote anticrime em si a inserção dessa qualificadora, foi lá pela Lei 13.654 de 2018, abril de 2018. Então, nós temos o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Sim. Aqui a colega fez a pergunta do concurso de agentes, é a pessoa e mais uma pelo menos. Sim, basta Isso, mais dois uma. ou mais. Dois Dois ou mais. Bom, tá. O emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum é o que surge atendendo reclamos populares, atendendo questões, claro, de um direito penal aí mais de feito a toque de caixa para suprir uma lacuna que, ao meu ver, não existia, mas, de toda forma, para as hipóteses dos furtos em caixas eletrônicos, basicamente, né? Furtos, e nós vamos ver, né, também, já estudamos que existe a hipótese análoga para o roubo. Então, aquele indivíduo que se vale do explosivo para romper um obstáculo de acesso à coisa, porque é um rompimento de obstáculo, mas feito com um artefato diferente, né, com um explosivo. E o explosivo tem essa natureza de que ele pode causar um perigo a um número indeterminado de pessoas. Isso porque quando se detona um explosivo, os estilhaços podem causar danos à vizinhança, às pessoas que passam, às casas, aos imóveis vizinhos, enfim. Então, o perigo comum é esse perigo a um número indeterminado de pessoas. Então, o legislador cria essa hipótese nova de furto qualificado pelo emprego de explosivos, só que aí acontece uma situação um tanto inusitada. Na comparação entre a situação anterior. Porque o que nós tínhamos antes era, isso não era em todos os casos. E aqui no DF nós não tínhamos muitos casos dessa tipificação, mas em São Paulo, por exemplo, aconteceram mais crimes dessa espécie. E o que havia? Uma corrente, basicamente capitaneada por membros do MP, tipificava essa conduta como o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo em concurso com a explosão majorada, que é um crime de perigo comum que está lá para frente no Código. E a explosão majorada pelo intuito do proveito econômico. E o somatório dessas penas mínimas era um somatório maior do que a pena mínima que está hoje prevista. Então, não agradou a inovação legislativa essa ala mais, digamos, punitivista, porque a pena ficou menor. Né? Então, como era uma ação só, ele considerava, na verdade, concurso formal impróprio para realizar o somatório das penas em abstrato. Exato. Tá. Aí o rompimento de obstáculo de 2 a 8, mais a explosão, que tem uma pena mínima de 4 anos, porque é bem alta a pena lá. Aí ficavam 6 anos a pena mínima desse crime. Exato. E agora, pessoal, com a inovação, no parágrafo 4A, é de 4 a 10 anos de reclusão. Então, é uma pena equivalente ao roubo no caput, mas é uma pena, a pena mínima 2 anos menor. Então, nesse sentido, para os indivíduos que foram condenados antes, por exemplo, pelo furto qualificado e explosão majorada em concurso formal impróprio, esses indivíduos têm o direito a novatio legis in melius, eles têm direito à aplicação retroativa da nova lei e, consequentemente, a dosimetria da pena ser revista para adequar o novo parâmetro. É uma lei benéfica que sempre deve retroagir. E o pacote anticrime também teve impacto nesse parágrafo 4A. Tornou hedionda essa conduta, tornou hedionda o furto qualificado pelo emprego de explosivos ou artefatos análogos. O furto tão só dos explosivos, que é uma figura também que nós temos, não se tornou hedionda. O que se tornou hediondo foi o furto com a utilização destes explosivos. E, de forma, já comentamos isso até, acho que mais de uma vez, de uma forma bastante, né, que causa uma certa perplexidade, a figura análoga do roubo não foi considerada hedionda, não foi inserida no rol taxativo. Que com certeza vai ser peguinha de prova até não querer mais, quando as provas retornarem. Pela desproporcionalidade no tratamento. Foi totalmente lapso do legislador, esqueceu, vacilou. E então a gente tem isso hoje. Acaba que um crime violento, um crime com violência, com grave ameaça, com emprego de arma, não será tido por hediondo.
e o crime sem violência ou grave ameaça à pessoa vai ser tido por hediondo. E não podemos considerar, por analogia, o roubo hediondo, porque o nosso sistema contra os crimes hediondos é um sistema taxativo, é um rol taxativo, não tem como ampliar. Perfeito. Legislador, Já fazendo... também acho, Caldeira. Em todas as legislações, né? Não é só no Código Penal, a gente pode ir para o processo penal também, que vai conter a mesma ironia no processo penal também. Mas já fazendo essa vinculação que você fez, Michele, a gente já lê, então, em conjunto, esse parágrafo 4A, que é o emprego do explosivo ou de artefato que cause perigo comum, com a diferenciação do parágrafo 7º, que é a subtração da substância explosiva ou de outros acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem a fabricação desse explosivo, montagem ou emprego. Então, diferenciar essas duas condutas e a possibilidade de incidência na prática dos dois parágrafos? Então, há quem defenda que sim, né? O professor Rogério Sanches, por exemplo, na obra dele, defende que sim, que é possível, porque os bens jurídicos atingidos seriam diversos, né? Patrimônios atingidos diversos. Então, se o indivíduo, inicialmente, ele vai até um armazém, uma indústria química, e subtrai os explosivos ou as matérias-primas para montar, fabricar esses explosivos, ele atinge o patrimônio dessa indústria, desse armazém, dessa empresa. Se depois ele vem já com os explosivos montados e resolve explodir um caixa eletrônico, ele vai desfalcar o patrimônio do banco, da instituição financeira, dos correntistas. Então, ele tá praticando os crimes, né, em momentos distintos. Então, segundo essa linha do professor Rogério Sanches, e a gente ainda não tem manifestação jurisprudencial ao que eu tenho conhecimento sobre isso, seriam dois crimes em concurso material, porque em momentos distintos, desígnios autônomos e patrimônios diferentes atingidos, né? Não poderíamos considerar um como sendo uma etapa do outro. Essa é uma tese defensiva, e a depender assim, do lapso de tempo, eu acredito que possa eventualmente ser utilizada, mas por enquanto, eu acho que é mais seguro seguir essa linha do professor Rogério Sanches. Perfeito. Vamos ter que aguardar a manifestação jurisprudencial, os casos também surgindo, para que isso chegue lá em cima, nos tribunais superiores. No parágrafo 5º, avançando então, nós temos um parágrafo que já existia, do furto de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. E aí nós temos a problemática do Distrito Federal, que era algo muito semelhante que acontecia no delito de dano, que não havia de forma expressa o Distrito Federal, só que isso foi resolvido em 2017, lá no delito de dano isso foi resolvido, incluindo o Distrito Federal, mas que aqui no parágrafo 5º nós não temos ainda a menção expressa ao Distrito Federal. Você sabe, Lorena, que a gente provavelmente não vai fazer uma live sobre crime de dano, que é um crime, né, pequeno. Mas eu aleguei muito essa tese, porque eu trabalhei durante muito tempo numa circunscrição aqui que tinha competência para os casos da papuda, dos casos que aconteciam no presídio. Tem muito dano ao patrimônio no presídio. E dano ao patrimônio do Distrito Federal. E aí o que acontecia? Vinha a denúncia pelo dano qualificado antes de 2017, quando o Distrito Federal não estava no rol. E aí a tese de defesa que o STJ albergou era no sentido de que não se podia fazer analogia em Malam Partem. Então, por não estar previsto expressamente o Distrito Federal, o dano nas instalações do presídio era dano simples. E como dano simples, era um crime de ação penal privada. Então, precisava da queixa do Distrito Federal no prazo decadencial de 6 meses. Então, era um show de decadência. Né? E também tinha aquela história do dano que é provocado com intuito de fuga, que também não tem a tipificação no dano. Eu me lembro, assim, a gente vai puxando as coisas e eu vou me lembrando dos casos. Mas voltando aqui para o furto, o raciocínio é mais ou menos parecido. Se você está numa prova de viés defensivo, você vai dizer que não pode fazer a analogia em Malam Partem, o Distrito Federal não está lá expresso, logo não poderia considerar. E aí vem o contraponto. O professor Rogério Sanches, por exemplo, né, membro do Ministério Público, vai dizer que é incoerente se fazer essa distinção. O Distrito Federal não existia à época da edição do Código, mas não poderia ser o Distrito Federal também um local para desova de veículos de furto, né? Então, se isso de alguma forma fosse utilizado
pelos agentes de crime, poderia tornar o Distrito Federal ali um destino fácil para crimes contra o patrimônio, para furtos de carro. Então, como o objetivo dessa qualificadora é punir mais severamente aquele indivíduo, então, que vai levar o veículo para outro estado, para outro país, que aí vai alimentar, muitas vezes, uma rede de receptação, outros crimes meio mais graves, ou que vai adquirir um caráter transnacional, interestadual do crime, dificulta o trabalho da polícia, dificulta a investigação e tal. Então, por esse motivo, estaria o Distrito Federal incluso dentro dessas razões de ser. E parece ser o entendimento mais adotado, né? Outra coisa interessante, Michele, nesse parágrafo 5º, e que eu acho até legal a gente comparar com a lei de drogas nesse ponto, é porque aqui precisa ter a transposição do veículo. E aí você não pode adotar esse mesmo raciocínio na interestadualidade ou transnacionalidade no tráfico de drogas. Porque lá a jurisprudência se firmou que basta a intenção de levar a droga para outro estado ou para outro país. Se estiver comprovada essa intenção, já incide a causa de aumento do tráfico interestadual. Tem súmula. E aqui não, isso tem súmula, inclusive. E aqui não, aqui precisa ter a transposição. Se não houver a transposição, mesmo que ele tivesse a intenção de levar para outro estado, ele vai ficar na modalidade simples. Exato. Então, a depender do tipo penal tratado, precisa se fazer um raciocínio um pouco diverso. Tem que transpor a fronteira, justamente porque nesse ponto é que vai se tornar mais dificultosa a apuração do crime, as investigações, eventualmente se localizar o veículo e restituir a vítima. Perfeito. Então, por esse motivo, se ele não transpôs a fronteira, não incidiria essa hipótese mais gravosa. Pode incidir outra qualificadora, por exemplo, se ele está em concurso de agentes, né? Isso. Mas a qualificadora da interestadualidade, não. Perfeito. No parágrafo 6º, para a gente já caminhar para a última qualificadora, porque o parágrafo 7º nós já tratamos. Isso. Nós temos a questão do furto de semovente domesticável de produção. O que é isso, afinal? É um termo muito pomposo para falar dos boizinhos, das vaquinhas, dos ovinos, dos caprinos, de todos esses animais que são criados com o intuito de comércio, seja para comercialização da carne, da pele, né, do couro, ou das vísceras, do que possa ter aproveitamento econômico, né? Então, o semovente domesticável de produção não inclui só os bovinos, inclui ovinos, caprinos, inclui suínos, e não necessariamente eles precisam estar vivos, até está expresso na lei que poderão estar abatidos e já divididos em partes. Então, esse furto vai se caracterizar não só do animal vivo, também do animal abatido ou do animal já dividido em partes para comercialização, geralmente. A gente tem a figura também da receptação destes semoventes domesticáveis de produção, e é um crime frequente no nosso país, né? Por isso, houve essa intenção do legislador de tipificar de forma específica. Não vai abranger, por exemplo, animais domésticos que não têm essa finalidade de produção. Aí o furto é o furto normal do caput, né? Então, por exemplo, o cachorrinho doméstico não se inclui. Agora, se for um indivíduo que tem uma criação de cachorros com o intuito de revendê-los, o indivíduo que tem, né, ele tem um cavalo só para recreação, mas se ele tem um aras, que ele utiliza aquilo ali como fonte de renda, aí sim enquadra. Então, também tem que ver essas situações. Outros animais selvagens não se incluem. Então, animais selvagens, exóticos, elefantes, girafas, né, animais que ficam geralmente em zoológico não se incluem também. E furto de cobra, Michele? Porque aí nós tivemos os crimes ambientais, lá o tráfico de animais. Aí o negócio é mais complicado. Eu só brinquei porque nós tivemos o caso famoso do tráfico das najas aqui no Distrito Federal e foram apreendidas mais de 30, acho que já deu 40 já. Nossa. Cobras aqui no Distrito Federal. Teve tubarão, também foram vários animais, né? Eu fiquei realmente espantada com isso. E eu fiquei, Lorena, com medo de ser vizinha de uma pessoa que cria essas cobras em casa. Porque essas
Teve uma que foi abandonada aqui num Sim, shopping famoso aqui em Brasília, ou perto. Eu falei, gente, já pensou você dar de cara, sim. você sai da sua casa no elevador, você entra, você dá de cara com uma naja? Como é que pode isso? É assim, porque também não é qualquer cobra, assim, é uma naja, né? Então, assim, é outra repercussão no momento que você vê. Mas, enfim. Então, aí E eu esqueci de falar. Isso eu já até caiu em prova oral. O furto de gado, deste semovente domesticado de produção, ele chama abigeato. E é, quando é o roubo, tem o nome de abacto. Aí o indivíduo que pratica este furto é o abigeator. Isso já caiu numa prova é, oral, acho que de carreira é. policial. E era uma A- pergunta a- muito simples, assim, para responder se o crime era material ou formal, mas o crime de abigeato é formal ou material? E aí o candidato já não sabe o que é abigeato e já vai tudo por água abaixo, né? Então é aquele é. típico, aquela Aqueles peguinhas de. Só para tá, deixar nervoso na hora da prova oral. então, Perfeito. abigeato é o furto desse semovente domesticável de produção. Sim. E aí, Michele, eu achei interessante que a gente colocou um exemplo no nosso roteiro que se refere a quando vai ocorrer um furto, por exemplo, de um gado, de uma vaca, e aí ocorre o rompimento ali de um obstáculo, o rompimento de uma cerca para o furto daquela vaca. E aí nós teríamos, então, como que a gente resolveria isso na prática? Porque nós teríamos o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1, Sim. que temos uma determinada pena em abstrato, e aí nós também teríamos o parágrafo 6º com outra pena em abstrato. E aí, Sim. na prática, como resolver a questão da aplicação da pena? Bom, aí a juíza fala melhor do que eu, mas, Né? mas a gente pega a qualificadora que aumenta mais, ou seja, mais gravosa, para fixar a pena em abstrato. Então, a gente pega a pena do parágrafo 4º e para estabelecer os patamares em abstrato e utiliza a outra como circunstância judicial para aumentar a pena, não é isso? Porque o peguinha ele vem do examinador porque a pena mínima é igual, 2 anos. Isso. Mas aí, A pena pessoal, nós máxima temos a pena máxima diferente, que no parágrafo 4º são 8 anos, de 2 a 8, no parágrafo 6º de 2 a 5. Então, nós vamos utilizar o que mais prejudica o réu, 2 a 8, como o início do cálculo da pena, essa pena em abstrato, e a outra qualificadora, então, ela será utilizada em outra fase da dosimetria. Vocês lembram disso? Inclusive no parágrafo 4º, quando a gente tem mais de um inciso, vamos supor que teve concurso de agentes e rompimento de obstáculo. A gente utiliza um para qualificar o crime e o outro em outra fase da dosimetria, não é, Michele? Quando há múltiplas qualificadoras. sim, Então, sim. seria essa forma da dosimetria. E agora nós chegamos, então, no nosso último artigo, que aí a gente sai das qualificadoras, a gente vai para a questão do artigo 156, o furto de coisa comum. Então, lá está previsto subtrair o condômino, o co-herdeiro, o sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum. E aí nós vamos para uma pena bem baixinha, uma pena de natureza de detenção e não mais reclusão, de 6 meses a 2 anos, e modifica a natureza da ação penal também, sendo uma ação penal pública condicionada à representação. É. Esse artigo 156 cai muito em prova, Michele? Porque ele Nunca parece ser nem tão na simples prática, assim. nem Nem na na prática. prática, nem em prova. Provavelmente porque na defensoria não tem, assim, co-herdeiros, sócios, né? Eu acho que aí nós estaríamos trabalhando em tese com valores mais vultosos. É a conduta, então, daquele que vai se apropriar, vai furtar, né? Vai estar, claro, em poder de outro, mas vai Uhum. furtar uma parcela daquilo que ele faria jus, né? E tanto é que o próprio tipo penal prevê que quando a coisa é fungível, né, substituível por outra de mesma quantidade e qualidade, e corresponde exatamente à cota, parte, que esse indivíduo teria direito, Ele não pegou a há, parte dele. ele pegou a parte dele, Assim, então não há crime, há uma excludente de ilicitude ali, não tem crime, porque ele pegou o que correspondia a ele, embora ele tenha usado dos meios errados, mas ele pegou aquilo que ele tinha direito mesmo. Então, é um crime de menor potencial ofensivo, né, que você já destacou, competência do juizado especial criminal. Nunca vi cair em prova e também nunca vi na prática. É uma é, figura.
Até por ser mediante representação, acho que eles acabam se resolvendo ali no âmbito da empresa, né, Sim. e aí acaba não indo para o judiciário, e mesmo que vá, não tem uma expressividade, porque realmente a pena máxima é de 2 anos, fica no âmbito do juizado e se resolve ali pelos institutos despenalizadores, uma composição Exato. civil, uma transação penal. Então, Sim. realmente, a gente não vê casos expressivos e o examinador gosta de cobrar aquilo que mais tem na prática. Então, se não É, tem muito na prática, ele acaba é, não cobrando, sim, né, Michele? E aí sim. a gente encerra. Você acha que faltou alguma coisa para a gente falar sobre Não, furto? acho que a gente falou de tudo e com bastante detalhe. Bastante. Eu acho que o pessoal tá Foi. com uma boa bagagem, um bom material para enfrentar as questões de furto. Pelo na prática e nas provas, são Sim, essas questões mesmo. Acho que a gente não esqueceu de nada, não. perfeito. Então, assim, pessoal, a gente encerra a nossa live sobre crime de furto. A primeira foi realizada lá no dia 13 de agosto, há 2 semanas. 3 semanas, na verdade. 2 semanas. E agora a gente vem com a parte 2, então. Algum recado para o pessoal, Michele? Estamos Só encerrando. agradecer. Agora eu estou conseguindo ler os comentários, porque enquanto eu falo eu não leio. Então, as piadinhas eu perdi todas, depois vocês me atualizem. E obrigada, agradecer o carinho de todo mundo, a presença, muita gente hoje na live, né? Então, é Foi. bacana. Obrigada. Obrigada de novo, Michele. A gente precisa ver o nosso tema da próxima Próxima semana. quinta-feira, Já né? tem Mas é algumas sugestões aqui que eu vi. E tem sim, aqueles enunciados, né, Lorena, que da são. jornada. Eu acho que ali tem muita coisa interessante. A gente pode ver isso, sim. Então tá. Obrigada, Michele, de novo. Na quinta-feira que vem a gente se vê aqui no Instagram. E, pessoal, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Lembrando que na quinta nós estamos aqui de novo às 20h30. Isso. Tchauzinho, tchau, Michele. Um Tchau, beijo. Até mais. beijo. Tchau, tchau. Tchauzinho. Obrigada, tchau.